Olá, estou aqui com a Thaís Lima, mais conhecida como Tatá. Um baita privilégio estar aqui com você. Eu conheço a Tatá há mais de 10 anos, numa situação muito interessante da trajetória de carreira dela e da minha também. E eu tenho acompanhado a sua trajetória, né, o seu sucesso. E eu falo aqui publicamente, porque você é que é acostumado a emocionar as pessoas, né? Que você foi uma joia que eu encontrei no caminho. Ah, meu Deus. E é um baita privilégio poder estar aqui e saber um pouquinho mais, que você possa compartilhar essa trajetória fantástica sua. Então seja bem-vindo a esse bate-papo aqui, né, que eu faço com o professor Adilson, com amigo, com o que é que seja. E eu tenho uma primeira pergunta aqui para que você fale um pouquinho da sua infância, o que te marcou, né, nessa sua trajetória de vida, nesse primeiro momento da infância. Bom, primeiro, para mim é uma honra, porque é aquilo que você me falou, né? Você é professor, você é meu amigo, eu sempre falo que você é meu mestre, porque você cruza o meu caminho nas principais horas, nos principais momentos, nos momentos que eu mais preciso de luz, ele vem aqui e faz... acende a luz. Então, assim, muito obrigada mesmo. Para mim é uma honra estar aqui. Agradeço de coração. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o que mais me marcou na minha infância, e isso eu fui descobrir há pouquíssimo tempo, e quando eu falo pouquíssimo tempo, é menos de um ano, né? Eu venho num trabalho de buscar espiritualidade, buscar me encontrar, e isso veio muito latente para mim, que foi, o que mais me marcou foi todo o tempo que eu fiquei muito sozinha na minha infância. E não é sozinha porque fui abandonada, não, é porque eu sou filha única, sempre foi dentro de casa eu e minha mãe, e minha mãe sempre precisou trabalhar muito, como todo mundo precisa, né? Mas imagina, numa época de inflação, que você dorme com um preço, acorda com outro, e uma mãe solteira, quer dizer, a pessoa precisa realmente se desdobrar. Então, outro dia eu estava fazendo um experimento e me veio justamente essa sensação de ser sozinha, de ficar sozinha. Que eu poderia levar isso de uma forma muito negativa e me lamentar. Mas aí eu falei, poxa, foi isso que me fez ser tão independente. Foi isso que me fez buscar tanto as coisas que eu queria por mim mesma. E não esperar que alguém fizesse, ou esperar que minha mãe pagasse, ou esperasse que alguma coisa acontecesse, caísse do céu. Não, essa independência a minha mãe deixou pra mim. Minha mãe me mostrou que, olha, eu não vou estar em casa, então você vai ter que fazer seu leite. Olha, eu não vou estar em casa, mas você vai ter que se trocar e ir pra escola. Eu não vou estar junto com você, mas você vai ter que olhar para os dois lados da avenida para poder atravessar e não ser atropelada. Então, eu acho que a maior marca que eu tenho da minha infância é essa solidão, porque eu gostaria que minha mãe estivesse próxima, mas é esse legado da independência que pra mim, assim, faz parte do meu DNA. Que fantástico. Você vê como que a gente pega as histórias das pessoas e como que elas se relacionam com as situações em si. É mais importante do que a situação em si, né? Então, as decisões que você foi instigada, estimulada, né, a tomar desde criança. É muito interessante isso. E são coisas assim que, claro, dentro do universo infantil, ela tem uma forma, porque você imagina assim, eu acordo um dia, não tem chocolate para misturar no leite, eu tenho que me virar, porque eu não tenho ninguém para falar assim, ó, acabou. Então, assim, são coisas pequenas, mas que a gente leva para a vida, né? Que numa situação de trabalho dentro da empresa, eu não tenho isso, mas eu preciso criar uma alternativa para ter aquilo. Então, eu trago muito essas referências hoje para mim, que fazem, assim, total diferença. Legal. E do seu tempo de juventude, quais eram os seus sonhos? O que marcou nessa época? Eu acho que o que mais me marcou... E isso eu fui, olha que coisa engraçada, eu estou tanto na busca, né, de saber quem sou, né, o que estou fazendo aqui, que eu fui descobrir isso no curso de PNL, né, que eu fui fazer com você. E aí, num dos exercícios, aquilo ficou muito claro para mim. O que mais me marcou? Eu acho que aquele sentimento de fazer as coisas. Talvez hoje a gente fale como um objetivo, né? A gente tem um objetivo. Na época eu não tinha objetivo. Não sabia que era objetivo que se chamava, na verdade. Mas eu tinha a questão de tipo assim, como é que faz isso? Acho que eu vou fazer tal coisa. E eu ia lá e fazia. Então, eu colocava uma meta imaginária e eu corria atrás dessa meta. Então, tudo que eu me prestava a fazer, eu fazia. Eu tinha umas coisas do tipo assim, eu vou querer participar um dia no SBT. Um dia eu estava no jurado do Raul Gil. Eu era jurada do Raul Gil, né? Um dia eu quero trabalhar na Band FM de São Paulo.
Hoje nós estamos aqui na Band FM de São Paulo. Então assim, eu tinha coisas na minha adolescência muito fortes dentro de mim, de querer conquistar, de querer chegar, de querer fazer, e eu fui fazendo tudo, não ficou nada para trás. Talvez você não tenha tanta noção, Tatá, de compartilhar esses exemplos, porque a gente chama lá na PNL de modelagem, né? Então, como que as pessoas funcionam para alcançar os seus sonhos, objetivos e metas? Então, ao compartilhar esse exemplo, assim, o que eu quero para mim, o que eu estou colocando no meu radar para alcançar? E esse é um processo de construção, né? Primeiro se constrói na mente para depois se construir no mundo físico. Então, quando a gente tem mais clareza disso, isso vai ser cada vez mais favorável. Que bacana, hein? Quanta história legal. E falar sobre o que ocorreu na sua decisão profissional, de faculdade, né, versus trabalho, como que foi isso? Nossa, é interessante. Eu entrei na faculdade velha, né? Velha. Porque tinha uma moçada na faculdade, né? E eu já entrei com mais de 20 anos, eu já tinha 2 filhos, eu já tinha um casamento nas costas, então assim, eu entrei velha, porque era uma moçada, né? Todo mundo ia pro bar e eu, tipo assim, eu preciso acabar aqui para ir pra casa. Mas a decisão de eu entrar na faculdade foi uma decisão muito, muito séria para mim. Tá. Eu fui fazer publicidade e propaganda e não fui fazer porque queria trabalhar em agência de publicidade. Não queria ser publicitária. Não queria me tornar nossa, ela é a melhor publicitária do Brasil. E eu tenho essas coisas, viu? De querer ser o melhor. Mas eu não tinha. Eu entrei na publicidade para poder entender o mercado publicitário, para que eu pudesse ser um facilitador dentro das emissoras de rádio, para que as pessoas pudessem anunciar dentro do veículo rádio. Porque a gente, desde que existe, escuta que o rádio vai acabar. E eu nunca acreditei nisso. Então eu fui fazer faculdade para poder entender as agências, a cabeça do mercado, o cara que tinha uma vendinha, o cara que era diretor de uma multinacional. Eu queria entender esses caras para olhar a visão deles em relação ao rádio. E como eu tô no microfone, eu falava assim, deixa eu pegar o que esse cara fala, porque como eu tô lá dentro, eu já sei como é que é o espírito da rádio. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma fusão disso e a gente viver em paz e parar com essa ladainha de que o rádio vai acabar. Então, eu só fui para a faculdade para poder auxiliar o mercado publicitário e também o departamento comercial da emissora. Eu só fui fazer faculdade de publicidade e propaganda para poder ser também um veículo e saber todos os lados, né, para poder vender melhor, para aprimorar realmente. Bom, tem uma questão na sua fala, né, assim, a rádio parece que te conquistou e você conquistou a rádio, parece que é uma coisa, não sei se é uma coisa vem antes ou depois, e eu acompanho a sua trajetória, teve um momento que você, voltado para publicidade, depois você volta para a rádio. Como que foi esse momento? Porque você fala da rádio com paixão, né? Sim. Então isso dá para perceber, e eu acho que isso, né, falar um pouquinho mais dessa questão da paixão, dessa trajetória, se em algum momento você esteve fora, que eu sei que você esteve fora da rádio. Sim. E como que foi isso para você? Olha, as 2 vezes que eu fiquei fora da rádio foram 2 momentos de muito sofrimento, que no momento eu não percebi. Eu fui perceber depois eu falei, nossa, eu estava sofrendo e desnecessariamente, né? Mas foram 2 momentos muito importantes. O primeiro momento foi quando eu fui para abrir a agência de publicidade e claramente aquilo não era para mim, porque eu não tem nada a ver escritório, né? Não tem nada a ver para mim. E aí eu fiquei 2 anos fora, sofrendo, patinando, não que não tenha sido válido, porque eu acho que tudo é válido. Mas aí, um dia, a gente, numa sessão, o Adilson virou pra mim e falou assim, escuta, quando você fala do rádio, seus olhos brilham. O que você tá fazendo fora do rádio? Eu disse, né? E foi daí que eu voltei pro rádio. E aí eu tive uma segunda saída do rádio, que eu fui tentar uma experiência internacional, tentei ir para os Estados Unidos, meu visto não foi aprovado, e aí eu fiquei um tempo fora do rádio, e claro, né, a rádio é uma loteria, eu digo que cadeira de rádio é uma loteria, eu acho que cadeira de todos os trabalhos, sim, né, sim. Eu acho que as pessoas precisam valorizar mais os seus postos, mais as suas cadeiras, porque a cadeira não é nossa, é da empresa, mas a gente sentar na cadeira de uma empresa, ocupando um espaço com tantos profissionais lá fora, é uma honra. É uma honra, eu falo que não é minha cadeira, é meu trono. É um momento que eu sento e falo, nossa, olha, tudo isso aqui é meu. A audiência dessa emissora está na minha mão. As pessoas que estão ouvindo
né? Elas estão comigo. Olha que responsabilidade isso. Então, quando eu fui para os Estados Unidos e voltei e fiquei um tempo fora do mercado, que você acompanhou bem, porque a gente trocou bastante informação, também foi muito, muito precioso para mim. Porque aí eu falei o seguinte: filha, para de querer sair de rádio. Você não vai sobreviver fora de rádio. É minha vida. É minha vida. Tem algumas coisas interessantes dessa questão de trajetória de carreira, que assim, a gente escolhe uma profissão, mas quando ela nos escolhe fica fantástico. Que acho que é bem o típico caso da Tatá, porque, né, tem uma te chamando aqui e assim, o impacto que você tem de contribuição nesse meio, nesse contexto, Tatá, você certamente é uma das pessoas de mais destaque na rádio do Brasil e do mundo, eu tenho certeza disso. E acho que esse ímpeto seu de querer fazer melhor tal, é uma coisa que tem te projetado cada vez mais para frente. E provavelmente parte do que tem te projetado para frente tem a ver com algum momento difícil que você passou na trajetória de vida e de carreira, queria que você falasse um pouquinho disso, porque quando você olha para um profissional de destaque, a gente olha muito para as coisas mais extraordinárias. Tá. Mas assim, alguma coisa que foi difícil, parte você relatou, que te impulsionou mais? Eu acho que o momento mais marcante são os nãos. Eu acho que o não... a gente tem problema em receber não, né? A gente tem problema em receber o negativo, mas a partir do momento que você começa a lidar com isso, aprende a lidar que o não, ele é temporário e não eterno, eu acredito que você consiga trazer ele a trabalhar ao seu favor. Você começa a ter ele como seu parceiro. Tomei um não. Por que eu tomei esse não? Por que esse não está fazendo parte desse momento na minha vida? Por que é não agora? Como é que isso pode se transformar num sim? Há quanto tempo? O que eu preciso? Então assim, eu sempre fiz esses questionamentos. Foi uma fase muito difícil para mim quando eu ainda estava no interior e eu fui para Ribeirão Preto. Tá. Ribeirão Preto sempre foi um celeiro de rádio, sempre foi um local muito prestigiado por rádio. E quando eu fui para Ribeirão Preto, eu tomei vários nãos. Vários nãos. Aliás, eu acho que eu mais tomei não em Ribeirão Preto. Porque era um pessoal muito antigo lá dentro, que tem uma resistência ao novo, porque a maioria do ser humano, a maioria das pessoas tem uma resistência ao novo. E não dava abertura. E além de não dar abertura, havia uma chacota. Então, assim, eu sentia muito isso. Essa questão de, não, nossa, você é muito ruim. Não, é péssimo. E assim, de falar na cara, mas não de forma construtiva, mas de uma forma debochada, de uma forma que humilhava. O que isso trouxe para minha vida? Um negócio, gente, que a gente ouve e que a gente tem que praticar. Não fazer com os outros o que você não quer que façam com você. Fantástico. Então, dentro de toda a trajetória de rádio, eu sempre pensei isso. Eu não quero jamais humilhar as pessoas. Se um estagiário meu falar assim, como é que mexe nesse botão? Eu quero que ele sente nessa cadeira e eu quero que ele ponha o dedo no botão, porque eu quero que ele sinta isso. Eu quero compartilhar isso. Então, tudo isso eu venho trazendo comigo. Foi a fase mais difícil? Para mim, foi a fase mais difícil. Tanto que eu falo assim, não quero morar nunca em Ribeirão Preto, né? Eu tenho trauma de Ribeirão Preto. Mas assim, me ajudou muito, porque eu carrego isso comigo. Então eu olho e falo, eu não quero que a pessoa passe por o que eu passei. Eu não quero que a pessoa... Eu quero olhar para ela e falar, olha, sua entonação aqui não foi tão boa, mas dá para melhorar sim. Eu não quero tacar a pedra, eu quero estender a mão. Fantástico. Por que essa pergunta é tão importante nesse bate-papo? Porque acho que a nossa trajetória de vida e carreira ela vai ter o que eu chamo de teste de convicções. Então, que são as críticas que nós recebemos. E aí eu tenho um pensamento que eu compartilho sempre, que é qualquer um pode duvidar do seu talento, menos você. Então, esses são os testes de convicção. Então, e o que a Tatá trouxe aqui pra gente é que muitas pessoas, sejam jovens ou com mais rodagem como eu, você vai ter no caminho, vai ter gente duvidando de parte do seu talento. O quanto você usa isso a seu favor. Fantástico. Posso só complementar? Por favor. É engraçado, porque esse meu retorno pro rádio agora, né, agora esse ano, a Band FM me chamou e eu já tinha me colocado à disposição da Band FM e não tinha um espaço, né, para que eu retornasse. E coisa assim, de poucos meses depois, a direção me chamou, falou, olha, eu preciso que você venha, né, você aceita o desafio. E era um desafio gigantesco para mim,
porque eu fazia parte, né, da concorrência durante muito tempo. Eu fiquei 8 anos na concorrência. Então você veste a roupa, né? Você pega os tiques, né? Você vai pegando tudo que é da concorrência. Então você assumir uma rádio, que já é primeiro lugar, no principal horário, que já é primeiro lugar, com uma pessoa que estava aqui há 9, 10 anos, então é uma responsabilidade muito grande. Mas isso eu já tinha vivido na Nativa, né? Eu vim justamente para fazer isso. Legal. E consegui alcançar resultados extraordinários, ainda bem. E aí na Band FM eu tinha que começar tudo de novo. Legal. Porque não é o mesmo público, são pessoas diferentes. Embora seja do mesmo grupo, não é a mesma casa, né? É outra casa, os móveis estão colocados de formas diferentes, entendeu? O pai é outro, as regras são outras, então assim... E aquilo me deu, assim, um gás, que eu falei, nossa, tem coisa para aprender. Fantástico, fantástico. Então isso é divino. E tem um ponto que é fundamental nessa, né? É por que você está na líder, né? Porque você tem um comportamento de líder. Então, as nossas marcas têm que ser fortes para estar com as marcas fortes também. Acho que isso é um dos grandes das grandes chaves que diferenciam os profissionais que fazem diferença. E aí a última pergunta aqui pensando em toda essa trajetória, como que você vê o seu propósito de vida hoje fazendo o que você faz, Tatá? É legal isso, né? Porque como eu cheguei agora aqui de volta pro grupo e de volta na Band FM, que eu já trabalhei na Band, né? Quando a gente se conheceu, eu trabalhei na Band em 2000, ano 2000 mais ou menos. Eu retorno depois de 19 anos. E isso me dá uma sensação de tipo, a vida não para. Fantástico. Quem somos nós para falar, tá tudo certo? Não tá não, tem muita coisa pra gente conquistar. Porque hoje eu tô na Band num outro momento, a rádio tá num outro momento, eu estou muito mais madura. Então hoje eu tenho uma visão financeira diferente da que eu tinha lá atrás. Então eu tenho ambições financeiras, porque eu acho que a ambição é uma coisa muito positiva se você souber trazer ela para você. Então eu tenho uma ambição financeira muito grande aqui dentro. Eu tenho uma ambição em relação ao cargo que eu ocupo, que é ser locutora de um horário que é um prime time. Eu tenho ambição de resultados e é claro que eu tenho ambição dentro dos números do Ibope. Né? Eu tenho uma ambição absurda. Deixa eu ver que número você tinha o ano passado. Então peraí que eu vou correr porque eu vou te dar um resultado melhor, né? E aí vale muito a observação, né? Que aí é que a gente aprende, acho que a maturidade traz isso, né? O falar menos e observar mais, né? Deixa eu observar onde que eu posso melhorar. Então eu saio e olho esse projeto daqui de cima. Deixa eu ver como eu me movimento aqui, como eu movimento aqui. Pô, aqui talvez apareça algum empecilho, aqui talvez, e aí você tem que administrar. E aí com o tempo eu percebi que eu gosto muito desse gerenciamento de risco. Eu acho muito interessante isso. Me bota numa situação de risco, me bota numa situação que a gente precisa melhorar. Não digo nem consertar, porque a Band não tem essa necessidade, né? Mas de melhorar. Fantástico. Melhorar, todo mundo quer melhorar. Fantástico. Eu quero, a Band quer, então a gente, ó, tá junto. Até buscando esse gancho, né? Porque quem que vai estar empresas que lideram? Pessoas que têm ambição de crescer, de fazer melhor, de fazer o negócio girar. Não é só ocupar a cadeira, porque vai ter um monte de gente que ocupa a cadeira, né? Então, acho que esse é um ponto que é do seu DNA, da sua forma de pensar e agir, né, e que tem colaborado de forma significativa e importante para você estar aqui e que você possa sempre estar fazendo o seu melhor para o seu público. E uma mensagem final que você queira deixar para quem está nos ouvindo, ou alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de responder, Tatá? Acho que eu queria deixar, eu acho que o principal hoje para mim é cuidar lá de dentro. Né? Cuidar da sua espiritualidade, cuidar daquilo que você emana, né? Daquilo que você quer para você, porque aí todas as coisas começam a se encontrar. E uma coisa que eu queria também deixar é o seguinte, eu escuto muitas pessoas falando assim, ai, Deus me livre meu filho entrar em rádio, né? Deus me livre meu filho ser coach, né? Gente, pelo amor de Deus, eu acho que o nosso trabalho é o que traz a gente pro mundo. É o que leva a gente para o mundo, é o que faz a gente viajar, é o que faz a gente comprar aquele vinho bom, é o que faz a gente dormir tranquilo. Então assim, amem os seus trabalhos. E se você não ama,
vai procurar alguma coisa que você gosta. Vai buscar, porque tem. Né? O mundo, ele não é os 80 quilômetros que a gente enxerga, né? Que é o nosso campo de visão. Ele é gigantesco e as possibilidades estão aí. E eu sei que as pessoas precisam de pessoas. Fantástico. Isso no meu trabalho é muito claro. As pessoas precisam de você, as pessoas precisam de mim, as pessoas precisam de quem está assistindo. As pessoas precisam de pessoas. Então não desistam de ser humano. Fantástico. Acho que tem para somar com a fala da Tatá nesse finalzinho quando a gente começa, que tem a ver com propósito, se encontrar na vida e na carreira, a gente vai fazer com alegria, com outra predisposição. Então, qualquer área vai ter gente extraordinária e pessoas péssimas. Você pode pegar da medicina a área de limpeza, você vai ter esses... Por que que é? O que faz diferença de como você faz isso? Como você tem aqui, como eu tenho e você está tendo aí, o brilho nos olhos da Tatá quando ela fala dessa atividade, quando ela abraça isso. E que você possa abraçar a sua carreira da melhor forma e oferecer o seu melhor para o mundo. Obrigado, beijo no coração a você. Obrigado, Tatá, por essa disponibilidade. Eu que agradeço, obrigada. E que a gente possa seguir juntos em muitas coisas aí. Pode ter certeza que eu vou estar sempre com você. Obrigada, gente.